China. Estados Unidos. Rússia. Pessoal, eu sou a França, minha cor é azul e meu objetivo é destruir os exércitos amarelos e estes não se encontrando no jogo ou pertencendo ao jogador, conquistar 50 estados, centros estratégicos ou potência. Vou ser os Estados Unidos e o meu objetivo é conquistar a maioria da Ásia e a maioria da América do Sul. Então, eu sou a China, minha cor é verde. E o meu objetivo é destruir os exércitos verdes e esses não se encontrando no jogo ou pertencendo ao jogador, conquistar 50 estados, centros estratégicos ou potências. Sou Pedro, estou com o Exército Amarelo, minha potência é a Rússia, meu objetivo é conquistar 12 centros estratégicos. Bom, já definimos os objetivos gerais. Esses aí são escondidos. A gente aqui não sabe. O pessoal revelou ali no confessionário, mas a gente não sabe qual que é o dos outros. Mas a gente tem os objetivos específicos, que esses aí sim, todo mundo sabe, e eles são baseados na matéria de História da América. Então, por exemplo, Samir, ele é dos Estados Unidos. O objetivo específico dele é dominar o Panamá. Se ele domina o Panamá, ele ganha 6 tropas ali no Panamá. Por que disso? Por causa do canal do Panamá. Depois a gente vai ter uma explicaçãozinha sobre isso. O Bira, ele é a China. Qual que é o objetivo específico do Bira? Dominar a Nicarágua, ali do lado. Aí por que o objetivo dele é dominar a Nicarágua? Por causa da nova Rota da Seda que a China está fazendo, investimentos na Nicarágua, por exemplo. Eu sou a Rússia. Meu objetivo específico, dominar o Alasca. Por quê? Por causa que a Rússia já foi dona do Alasca e vendeu o Alasca para os Estados Unidos. O Brutus, cameraman aqui, ele é a França. Qual que é o objetivo específico dele? Dominar o Haiti, pensando na Revolução Haitiana. Então, se ele dominar o Haiti, ele ganha 6 tropas, igual a gente nos outros objetivos específicos, e vai dar uma força muito boa nas estratégias aí. Aí, rapaziada, dominei a República Dominicana pra depois tentar pegar o Haiti. Vamos ver se vai dar certo. A gente já terminou de remanejar aqui, então, como vocês podem ver assim, ficou o território aí do mundo. E agora vamos começar os ataques. Estados Unidos aqui conquistou o Panamá e a gente vai colocar a explicação de tudo que aconteceu no período que isso aconteceu. No início do século XX, os Estados Unidos emergiam como uma grande potência global. Sob a liderança do presidente Theodore Roosevelt, uma nova filosofia de política externa foi adotada, né? Ela começou a ganhar força, que é a política do Big Stick, que
e tinha um slogan: fale com suavidade, mas com um grande porrete, né? Carregue um grande porrete. E essa abordagem agressiva, ela moldou as relações dos Estados Unidos com a América Latina e foi fundamental para um dos projetos mais ambiciosos da época, né? Um projeto de construção mais ambicioso da época, que é o Canal do Panamá. Bom, desde o século XIX, os Estados Unidos já demonstravam uma postura superior em relação aos vizinhos do Sul. A doutrina Monroe, em 1823, estabeleceu que as Américas eram uma zona de influência exclusiva dos Estados Unidos. No entanto, foi com a teoria do destino manifesto que essa visão se tornou mais agressiva. A crença de que os Estados Unidos da América eram predestinados por Deus a liderar e civilizar o continente. E foi aí que Theodore Roosevelt levou essa ideia adiante, né? Ele acreditava que o mesmo aquele carinha legal de Uma Noite no Museu, acreditava que os Estados Unidos tinham o dever de intervir em países instáveis para proteger os interesses e proteger o que para eles era vantajoso, né, no caso. Entre 1898 e 1925, os Estados Unidos interviram militarmente 31 vezes. É muita coisa. Em nome de países da América Central e do Caribe. Entre eles Cuba, Honduras e Nicarágua, que foram os mais afetados. Essa estratégia ficou conhecida como a diplomacia do dólar, onde o governo americano agia em nome de credores privados, usando a força para cobrar dívida. Bom, com a rejeição colombiana ao tratado chamado de Hay-Erran, não sei se está correto, Roosevelt e seus aliados, incluindo o engenheiro francês Philippe Bunau Varilla, não sei, apoiaram secretamente um movimento separatista no Panamá. Em 3 de novembro de 1903, eclodiu a Revolução. Navios de guerra americanos foram enviados para impedir que as tropas colombianas sufocassem a rebelião, e dias depois o Panamá se tornou independente, declarou a sua independência. Aí, apenas 2 semanas após a independência, o Panamá assinou o Tratado Hay-Bunau-Varilla, concedendo aos Estados Unidos o controle permanente de uma zona de 16 quilômetros de largura para a construção do canal. Roosevelt orgulhosamente supervisionou as obras, que começaram em 1904 e foram concluídas em 1914. Em suas palavras, homens brancos supervisionavam enquanto dezenas de milhares de homens negros faziam um trabalho manual. E, bom, a ação dos Estados Unidos ela foi amplamente criticada, como descreveu Andrew Carollo em sua tese de 1965. Os Estados Unidos agiram sem precedente e com total desrespeito ao direito internacional. O Panamá tornou-se um protetorado americano e o canal simbolizou a dominação dos Estados Unidos sobre a América Latina, um legado que perduraria por décadas. A política do Big Stick e a criação do Canal do Panamá são exemplos marcantes de como o poder e os interesses geopolíticos podem moldar o destino de uma nação ou de várias nações. O canal, hoje administrado pelo Panamá, continua sendo uma via crucial para o comércio global, mas com sua história lembra que por trás de grandes obras, muitas vezes a história é de intervenção, resistência e soberania. 6. Tirei 4, então a Coreia do Norte dominou aí a Coreia do Sul. Samir concluiu o objetivo específico dele aqui, conquistar o Panamá, então
adição de 5 tropas. Eu vou atacar o Marrocos do Samir Com a minha Espanha. Nossa. A maior dá, deu 3. Eu tenho que saber mesmo. Nossa. Dominado. Duas tropas, né? Marrocos dominado aqui. É histórico isso aqui também. Espanha atacando Marrocos. Pior que é verdade, velho. Bem, então, agora eu vou dominar o Haiti aqui. E de quebra a gente vai explicar a Revolução Haitiana. Então fiquem ligados aí. Bom, pessoal que tá vendo em casa aí, vamos falar um pouquinho melhor de Revolução Haitiana. Vamos lá? A gente não fala claramente o tanto quanto a gente deveria dessa revolução, porque ela é talvez uma das mais radicais, mais imponentes e mais transformadoras revoltas que já aconteceu na história das Américas. Por quê? Ela tem um fator inédito que é a questão de um grupo de escravizados realizar uma revolta e conseguir fundar um país, tá bom? A gente está falando, quando a gente fala de Revolução Haitiana, no período ali de 1791 a 1804, mais especificamente no que à época era a colônia francesa de São Domingos, que era a galinha dos ovos de ouro da França, que era sua colonizadora. Por que ela era a galinha dos ovos de ouro? Por causa do açúcar e do café que eram explorados extensivamente nessa região, claro, sobre a base podre da escravização de grande maioria da população que nela vivia. Vamos falar um pouquinho dos porquês, então. Para analisar esse fenômeno, claramente a gente precisa ter um olhar multifatorial. Isso acontece em todos os fenômenos sociais, culturais, políticos e econômicos que a gente for analisar em qualquer período da história, porque nenhum movimento é uno. Então vamos olhar para a combinação de fatores que fez essa bomba explodir no Haiti. Primeiramente, de maneira consoante com todos os outros sistemas escravistas à época, nas Américas, o sistema escravista francês era incrivelmente brutal e desumano. As jornadas eram exaustivas, os castigos eram constantes, frequentes e cruéis. Isso criava claramente uma taxa de mortalidade muito alta e também, de maneira consequente, indignação perante tal desumanização por parte daqueles que eram escravizados. Era um sistema de exploração extrema. E com a Revolução Francesa, em 1789, com a chegada dos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, a gente tem que lembrar também um adendo, apesar das distâncias serem muito grandes à época, distâncias num âmbito mais miltoniano da palavra, as colônias eram local de troca muito intensa, tanto econômica quanto social, quanto cultural. E ideais se espalhavam rápido, muito menos do que hoje, claramente, mas se espalhavam rápido. E isso aconteceu no Haiti, tá? Esses conceitos chegaram muito rapidamente aqui e bateram na tecla, bateram no calo certinho que a escravização doía. Os negros livres e escravizados se apropriaram desses conceitos e começaram a exigir o que era óbvio: direitos civis e o fim da escravidão. A desigualdade social era um combustível muito comburente, no perdão da redundância, porque havia uma elite branca muito pequena, uma classe média de mulatos, ou seja, pretos livres, e que queriam mais direitos, junto com a maioria esmagadora de escravizados. Era um cenário que claramente ia explodir logo. Então, depois que a gente entendeu um pouquinho as causas, vamos falar do desenvolvimento da Revolução Haitiana. Ela começou de fato ali em agosto de 1791 e dizem que o estopim veio de um cara chamado Dirty Boukman, que era um Ungan, um sacerdote haitiano, e ele conduziu um ritual muito interessante, um ritual na forma de uma profetização de que 3 escravizados da época, o Jean-François Biassou e Jeannot, posso estar falando completamente errado, seriam líderes de uma revolta de escravos que iria libertar todos os escravos da colônia de São Domingos. Um fato muito interessante é que um porco, que simbolizava
essa parte do poder espiritual selvagem, uma coisa talvez panteísta, foi sacrificado, um juramento foi feito ali, e o Dutty Boukman e os demais sacerdotes que participavam desse ritual influenciaram os ouvintes, todo mundo que estava na plateia, vendo aquele fenômeno acontecer, a se vingar dos seus opressores, ou seja, da elite branca que os escravizava. E por de lado a imagem dos deuses dos brancos. Então, isso é o símbolo de toda a cultura branca que servia de algoz para essa população da colônia de São Domingo. Mas o cara mesmo, o nome dessa revolução foi Toussaint Louverture. Ele era um gênio militar e político que, com poucas palavras, conseguia inspirar um pelotão de homens e, com essa habilidade, conseguiu montar um exército muito estruturado, organizado e poderoso de escravizados. Com esse poder de barganha, ele conseguiu negociar com as potências europeias em troca da libertação do Haiti. Ele foi o start do movimento que, em 29 de novembro de 1803, rebatizou a colônia de São Domingo em Haiti. Aí vem a treta final. O Toussaint é capturado e, em 1803, morre de pneumonia na prisão. Mas quem assume o comando? Depois desse vácuo, alguém tem que assumir. Aí que entra a figura importantíssima de Jean-Jacques Dessalines. Depois da prisão e deportação do Louverture pelo exército francês em 1802, o Dessalines assume o comando das tropas do Sul e lidera a revolução contra o exército francês, que à época tentava restaurar a escravidão na colônia, depois de diversas indignações e insatisfações do seu imperador Bonaparte. Em 1803, o Dessalines consegue liderar a vitória por cima dos franceses na decisiva batalha de Vertières, expulsando eles definitivamente do território haitiano. Depois dessa vitória decisiva contra o exército francês, em 1º de janeiro de 1804, o Dessalines proclama a independência do Haiti, fundando o primeiro Estado Negro das Américas e acabando de vez com a escravidão. Seguindo a tendência do Napoleão, ele se autoproclamou de Jacques I, seguindo essa tendência absolutista europeia da época. Seu governo foi marcado por diversas tentativas de reestruturar e reorganizar a economia haitiana, mas o que gerou muitas controvérsias e resistência interna foi que, para fazer isso, ele tentou reestabelecer o trabalho forçado nas plantações. Dessalines foi assassinado em 1806 por antigos aliados, o Alexandre Pétion e Henri Christophe, que dividiram o país em 2 estados. Apesar da sua morte, o Dessalines virou um mártir da Revolução e permanece como um símbolo de resistência e libertação para o povo haitiano. E uma curiosidade muito legal é que o hino nacional haitiano, La Dessalinienne, tem esse nome em homenagem ao imperador Jean-Jacques Dessalines. Então a gente viu de maneira rápida o desenvolvimento da Revolução Haitiana. E a gente já sabe o que torna esse momento histórico tão singular, tão inédito, que é o seu resultado, a independência e a abolição da escravidão numa mesma tacada e feito pela população escravizada. Isso nunca tinha acontecido, muito menos nas Américas. É claro que o processo foi marcado por muita violência e muitos massacres da população branca, assim como da população preta. Isso gerou um pânico geral, um temor gigantesco entre as elites escravistas de todo o continente americano. Porque o Haiti nasceu rompendo com o colonialismo, rompendo de maneira abrupta, e foi fundado sobre princípios de igualdade racial, abolição, liberdade e fraternidade, aqueles princípios que o motivaram em primeiro momento, advindos da Revolução Francesa. Então, para finalizar essa parte sobre a Revolução do Haiti, a gente precisa reconhecer que o seu impacto é extremamente profundo. Ele deixou um alerta e serviu de exemplo para as elites da América Latina, criando o haitianismo, esse medo da revolta dos escravos, que virou uma paranoia, podemos assim dizer,
nas elites escravistas de todas as Américas. No Brasil, por exemplo, ele também foi inspiração para a revolta dos malês, influenciou de diversas maneiras e criou um símbolo global de resistência e liberdade, a prova viva para os abolicionistas que a luta valia a pena e que era possível. Então, em síntese, dá pra gente dizer que a Revolução Haitiana foi um marco fundamental e muito transformador da história das Américas e criou um novo paradigma de justiça racial e emancipação. Então fiquem com o vídeo aí do nosso jogo de war, que vai ter muita coisa pela frente. O Pedro vai tentar tomar a Austrália de mim com a Indonésia e não vai conseguir. Aqui comer carne de canguru aqui. Já era. Agora eu vou tacar o Samirzão aqui. Conquistar de volta aqui pro meio do México, Califórnia e Texas, né? Então uma guerra México-americana aí contemporânea, né? You wanna rob my Texas? E aí vai começar pelo ataque por aviões. Como que funciona o ataque por aviões? Você pode atacar de qualquer lugar que o avião tiver no mundo, tá? Então eu vou pegar aqui o avião do México, o avião de Cuba e o avião da Rússia para atacar os Estados Unidos. Minha estratégia é derreter as tropas deles e aí depois invadir com tropa de gente mesmo, em vez de avião, porque avião não invade por terra. Então aqui esse aqui é o dado de ataque, esse aqui é o dado de defesa. Um ataque primeiro. Então, eu volto pra escala. Mostra a linguagem da história. E aí agora vai ser a invasão terrestre. Veremos. Então, vou começar aqui a invasão terrestre dos Estados Unidos por parte do México. Vamos lá. Deixa eu tirar. 5. Ixi, já era. Já era. Acabou. O cara fez cartejado. Essa Aí. Boa. Ai, ali embaixo. Bom, então, como vocês sabem, o Alasca já foi russo, né? Então eu aqui, mãe Rússia, vou dominar o Alasca de novo, tá? E fiquem aqui também com uma explicação dessa história do que foi o Alasca russo e a Companhia Russa Colonial, certo? Vamos lá, remanejar, atravessar o mundo, né? Deu a volta, passou pelo Estreito de Bering e agora o Alasca é russo novamente. Bom, pessoal, agora explicando um pouquinho o que foi o Alasca russo, né? Essa colônia que a gente teve presente ali nos Estados Unidos, mas hoje Estados Unidos, né? Naquela época Rússia. Bom, o Alasca russo, ele surgiu ali por volta de 1732, né? Quando começaram as iniciativas por parte da Rússia para fazer a exploração colonial nesse território. Além da região do Alasca, a Rússia também explorou regiões como a Califórnia, né? Então eles criaram um posto avançado lá, o posto de Fort Ross, e também outras regiões ali do Canadá. O principal interesse era a exploração de peles, principalmente na região do Alasca, né? E o comércio marítimo. Então essa colonização ela ocorreu de forma muito
não só com os russos, mas também com os povos indígenas locais, então os aleutas, por exemplo, e ocorreu um processo ali de miscigenação também, que surgiu, né, a origem dos crioulos russos, que são uma população que ainda existe lá no Alasca hoje. Ainda que o início do processo tenha sido iniciado em 1732, o primeiro assentamento foi só ocorrer em 1784. Né? Depois de um tempo foi fundada a Companhia Russa Colonial das Américas, né? Algo parecido ali com as outras companhias coloniais que tinham a Holanda, a Inglaterra, né? Então, por exemplo, uma até inclusive que vai rivalizar depois com a América Russa, que é a Hudson Bay Company, que depois se integrou ao Canadá. Bom, como que foi a expansão russa até o Pacífico? Então ela começa a expansão russa, né, como um todo, começa em 1552, eles chegam no Pacífico em 1639, e aí um pouco mais para frente, Pedro Grande, meu xará, em 1725, ordena as expedições ali para colonizar o norte do Pacífico, mais especificamente a região do Alasca. Nesse sentido, o Vitus Bering foi um dos principais nomes dessa exploração, e o nome dele, inclusive, batiza o Estreito de Bering hoje, entre Alasca e Rússia. A posse do Alasca em 1741, e depois ele foi reivindicado oficialmente pelo Império Russo. Declínio do domínio russo sobre a região acontece muito devido ao fato de que a superexploração dessas peles das populações de animais, elas vão reduzindo ali a desses animais, né? Então acaba tendo uma redução da produção de peles, e isso torna o custo para manter aquela colônia alto em comparação com os lucros que se tinha, né, desse processo colonial. Aí entra também a concorrência da Hudson Bay Company, que depois virou o Canadá britânico, né, e dos comerciantes norte-americanos, né, que acabam influenciando nessa baixa rentabilidade. Mas um ponto que é central é que de 1853 a 1856 a gente tem a Guerra da Crimeia, que foi uma guerra extremamente custosa aos cofres públicos da Rússia, ao Império Russo, e foi uma guerra sanguinária, muito tensa ali naquela região. Foi feita uma coalização contra a Rússia, né? E isso gera a necessidade por parte do país de vender esse território. Primeiro surgiu essa negociação ali com o William Seward, né? Mas a ideia era vender esse território para os Estados Unidos. O preço foi de 7 milhões e 200 mil dólares, então 2 centavos por acre de terra, e o tratado foi assinado em 9 de abril de 1867. Pôs fim à presença russa na América. Então, aqui é um mapa onde tinha todos os assentamentos da Rússia no Alasca, e isso foi algo que foi central assim, para toda a construção depois de grande parte da indústria petrolífera americana, né? Visto que o Alasca é um dos estados com mais petróleo dos Estados Unidos, também grandes recursos de ouro e outros minerais também. Então muitos acreditam dentro da Rússia que foi um erro ter feito essa venda, por mais que lá na época, lá em 1867, o Seward foi alvo de chacota, por assim dizer, do pessoal, falando que essa decisão de compra do Alasca não foi positiva. Mas bom, gente, agora é isso. Vamos voltar para o jogo. Espero que vocês curtam os outros assuntos e essa jogatina. Obrigado! Então, fim da terceira rodada aqui. O Bira conseguiu dar um ataque muito forte no Brutus na África. Na América do Sul também, pegou alguns territórios. E basicamente foi isso, né? O resto do pessoal realocou tropa só, o Samir Brutus, principalmente na Europa e naqueles países que são estados tampão ali, Polônia, Romênia, Lituânia. E agora a gente vai jogar a quarta rodada. Então, uma jogada que eu vou fazer nessa rodada aqui, ó, Chad, que eu tô com um tanque que equivale a 10 tropas, vou atacar a Líbia. Vamos ver se o Pedro aguenta segurar. 6, 2, 1.
663. Vixe, então, perdeu 3 Já duas aqui, você que tem 9 agora. 451. 451. 4. Eu ganho uma. E eu ganho 2, né? Então, esse aqui vale a 7 agora. Eu só tenho 2 dados agora. 5-4. 5-4. 4-2. Então, livre ocupada. Então eu vim aqui pro confessionário agora para falar sobre a rodada que eu tive. Foi uma boa rodada pro objetivo geral. São 50 estados, eu acho que eu já tô com mais de 30. Eu consegui pegar vários estados da África e da Ásia, então o jogo tá garantido para mim. O pessoal é muito ruim. Agora o específico tá mais difícil, porque eu consegui pegar muito país da África e da Ásia, como eu citei, só que eu tenho que chegar na Nicarágua para correlacionar com o tema, que aliás acabou a explicação agora do porquê da Nicarágua e da China. Olá, professor, boa noite. Agora demos um corte lá no vídeo do jogo, agora vou citar o meu objetivo específico, né, que é... Só vou passar os slides, um segundo, que é sobre a nova Rota da Seda na Nicarágua. Contudo, eu acho que é interessante explicar o contexto geral do que é a nova Rota da Seda como um todo, aí depois a gente afunila para a parte da Nicarágua. Bem, a nova Rota da Seda, inspirada na antiga Rota da Seda chinesa de 2.000 anos atrás, é um projeto de infraestrutura chinês que começou em 2013 com ele, Xi Jinping, e tem um objetivo muito claro, né, que é o de expandir a influência chinesa, como? Levando infraestrutura, comércio, investimento para outros países do mundo, né, de diversos continentes, não somente da América Latina ou da América Central. Países da Europa, países da África, países da Ásia. A gente pode citar como exemplo Paquistão, Irã, Rússia, que são países considerados emergentes, né, que têm uma economia muito forte, mas têm uma qualidade de vida muito boa. No continente africano, se não me engano, são 50 países, o continente inteiro praticamente. Tem o Peru, tem a Argentina, que são economias fortes na América Latina. Então, é um projeto chinês que leva infraestrutura, investimento, comércio, em troca de influência geopolítica para a China. E como que ela acontece, né? Antigamente a rota só tinha um meio, hoje em dia tem meio que dois, por assim dizer, né? Tem a rota terrestre e tem a rota marítima. Só a rota terrestre, elas conectam por meio de ferrovias, rodovias, até mesmo gasodutos. Liga a China com a Europa, com a Ásia Central, com o norte com a Rússia. E também é feito de um modo marítimo, saindo ali no Mar Arábico, no Mar ao Sul da China, chegando até o Mediterrâneo, Oceano Índico, Pacífico, buscando chegar até o Atlântico, depois que a Nicarágua, depois que eu vou citar mais para frente. Mas, em suma, fazendo um resumo bem rápido, né, até porque a gente não tem muito tempo, é meio que isso, a nova Rota da Seda. E quais são os objetivos? Como eu citei anteriormente, né, o objetivo é levar o desenvolvimento a países parceiros por meio de investimento em infraestrutura. Só que o que a China ganha em retorno com isso? A China, teoricamente, vai estar gastando dinheiro das suas empresas estatais ou dos seus investidores privados por benfeitoria? Não, a gente sabe que não, né? Que não é assim que a realidade do jogo geopolítico funciona. A China vai acabar ganhando muita influência geopolítica nessas regiões estratégicas, que se nós percebemos, eu falei Ásia Central, África, América Latina, Rússia, que são considerados o sul global. Então, é como se a China estivesse se posicionando como a principal economia do sul global para fazer frente à principal economia mundial, os Estados Unidos. Os exemplos, eu ia falar alguma coisa sobre isso. Sobre os objetivos também, né? O que eles ganhariam com isso? Além da influência, tem a ideia também de internacionalizar as próprias empresas chinesas. E, a partir do momento que você negocia com empresas chinesas, fica muito mais comum você fazer comércio com a moeda chinesa. Então, são outras coisas que a China ganharia com isso. Perdão. E aqui são alguns dos exemplos de investimentos marítimos. Aqui é o investimento terrestre. Esses dois
Esses dois aqui não são o mesmo, né, mas estão conectados. Aqui é um investimento marítimo, aqui é um investimento terrestre. Esse aqui é o corredor China-Paquistão, que acaba desaguando no Porto de Gwadar, que é esse daqui. E esse porto ele é muito importante porque ele está no Mar Arábico, como eu havia citado anteriormente, a parte da rota marítima, e é um local que passa muito do petróleo do Golfo Pérsico. Então a China fez todo o investimento aqui conectando o extremo oeste do país com o Paquistão, levando em infraestrutura terrestre para chegar no porto e poder conseguir negociar quem frequenta aquela região e conseguir também exportar os seus produtos. Aqui a gente tem o Porto de Pireu, na Grécia. Se o senhor um dia for visitar a Grécia, for para as centenas de ilhas que tem lá, provavelmente vai passar por esse porto aqui, ou por essa cidade. Fica muito próximo a Atenas e ela dá no Golfo Sarônico. Golfo Sarônico, Golfo esse é difícil de conhecer, né? Mas ele é o golfinho que tem ali na Grécia, e se a gente sabe que o sul da Grécia deságua no mar, ele deságua no mar Mediterrâneo, que é outra região estratégica também para você entrar no continente europeu. Mas agora vamos falar do foco central do vídeo, que é a América. A nova Rota da Seda está em diversos países da América, como eu anteriormente, Peru, Argentina, Equador, Chile, países da América Central, e um deles é a Nicarágua. Como que isso começou? Em 2021, a Nicarágua ela rompeu relações diplomáticas com Taiwan e reconheceu abertamente a soberania da República Popular da China. Então, em 2021, as relações diplomáticas elas foram reestabelecidas. Então, teve a adesão oficial à iniciativa do Cinturão. A Nicarágua, por que a China tem interesse? Ela é estrategicamente localizada entre o Atlântico e o Pacífico. Tal como o Panamá, você tem uma conexão entre Atlântico e Pacífico de extrema importância para encurtar o tempo de viagem que o seu produto pode chegar ou que algum produto pode chegar para o seu país. E, além disso, né, a China tem interesse em desenvolver infraestrutura, energia e telecomunicações no país, que, como eu citei, você leva tudo isso para um país e acaba ganhando influência geopolítica, acaba também colocando empresas chinesas nesses países. E como que está hoje em dia, né? Eu havia citado a existência de um canal interoceânico na Nicarágua, que seria uma resposta, uma alternativa ao canal do Panamá. Esse projeto começou em 2013, antes dos países romperem e voltarem depois de 2021. Teve um custo de 50 bilhões de dólares, se não me engano, só que ele nunca saiu do papel por questões ambientais. Só que o fato de nunca ter saído do papel não significa que ele não vá existir um dia e que as conversas não continuem. Por exemplo, eu vi em algum site, se não me engano, que existem 3 possíveis rotas alternativas umas às outras para que esse porto seja construído. A questão ambiental é que a ideia original passava em cima de um lago, o maior lago da América Central, que seria um prejuízo gigantesco ambiental para aquela região. E outro fator interessante também é que antes de fazer o canal do Panamá, quem teve interesse em fazer um canal na Nicarágua foi o próprio Estados Unidos, foram os Estados Unidos no século passado. Mas depois que eles conseguiram ter uma influência ali no Panamá, fazendo o país se tornar independente da Colômbia, fizeram as negociações, tiveram seu próprio canal, eles acabaram se esquecendo dessa ideia. Porém, o canal interoceânico é a principal ideia que existe entre os países, mas não é o único, né? Hoje em dia a gente tem um acordo de livre comércio entre os países, existe um projeto de investimento em energia renovável, telecomunicação e portos, ou seja, investimento chinês, empresas chinesas entrando na Nicarágua, na América Central, aumentando a influência chinesa. E essa influência chinesa também não vai se empreender somente a Nicarágua, né? A gente pode ver que vai se expandir para países da América Latina e principalmente da América Central e do Caribe. Então, por isso, a Nicarágua é um ponto estratégico nessa nova Rota da Seda, né? É um país localizado no meio da
América Central, próximo à América Latina, um grande potencial de investimento para a entrada de empresas chinesas e, além disso, também tem uma fácil conexão entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, vamos aguardar para ver como que vai ser no futuro, se daqui a alguns anos vai existir esse canal ou se só vai continuar as negociações. Então, professor, era isso. Muito obrigado. Uma boa noite. Continue com o vídeo aí do jogo. Bom, foi uma rodada de muita guerra aí. Muito sangue, rolou muito sangue essa rodada. O Samir teve perdas fortes aqui no norte da Europa. Aqui. Perdeu na América do Sul ali também, perdeu? Muita briga aí entre o Samir e o Bruno. Perdi tudo. Você não atacou muito essa rodada, né? Você ficou mais na defensiva. Você tirou as tropas da Austrália, colocou ali na Indonésia, na Papua Nova Guiné. Eu fiquei mais quieto nessa. Eu remanejei as tropas do Alasca para trazer aqui para a Rússia, para me proteger na Rússia. Eu acho que eu vou ganhar. O Bira tá com sorte também, daqui a pouco ele pode conseguir a totalidade da África, que dá uma quantidade a mais de tropas também. Então isso acaba facilitando para ele. Eu perdi, infelizmente, a minha totalidade na Oceania, porque a Filipinas está com o Bira ali. Então, uma vantagem estratégica aí nessa rodada. Então, fim da quinta rodada. O Brutus conseguiu pegar o norte da África do Samir. O Samir também perdeu tropa no Chile. Eu consegui pegar a África do Sul do Samir. E as investidas do Pedro... ele pegou a Malásia de mim ali, né? E o Canadá também. Foi a única que conseguiu ganhar. Joia. Bruno, tá filmando aí? Bem, eu não coloquei as tropas aqui ainda, porque eu acho que acabou. Samir, ó, tem 2 tropas, eu tenho 9 aqui, teoricamente. Vai comer. Puta, 4 mil. Vai salvar o Equador aí. 6, tá? Ainda tô 2 à toa, tô com 7 tropas aí. 5, 3. 4. Uma que morreu, vou perder isso. 5. Não. Tá, acho que eu tô com 4 ainda. Vai. 5. 4. Acabou! Como assim? Consegui conquistar 50 estados. Bom, não é que o cara ganhou mesmo, então tem que entregar o troféu, né? Parabéns aí. Esse aí foi o War Gigante. A gente teve 4 países aí representados, né? Estados Unidos, Rússia, China e França, que tinham objetivos históricos específicos, né? Então, como a reconquista do Alasca pela Rússia, a reconquista do Haiti pela França, O domínio da Nicarágua pela China na Rota da Seda e o Panamá pelos Estados Unidos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e é isso aí. Até mais.